Olá, alunos e alunos do curso de secretariado. Nós iremos dar início ao nosso encontro de abertura da disciplina de Matemática Financeira e eu sou a professora Ana Mariana Feitosa. Então, nosso curso é Técnica em Secretariado, disciplina Matemática Financeira. Carga horária total desse curso é de 45 horas. Eu sou a professora Ana Mariana de Moraes Soares Feitosa e meu e-mail para contato é anamariana@ifma.edu.br. Eu sou licenciada em Matemática pelo Instituto Federal do Maranhão em 2008, especialista em Matemática e Estatística pela Faculdade Atenas Maranhense em 2010, realizei diversos cursos de formação de professores pela UFMA, fui professora de Matemática do Estado do Maranhão em 2010 e 2011, professora do Pronatec em 2012 e coordenadora pedagógica do Pronelas de 2012 a 2014. Importância da disciplina. Então, a matemática financeira é importante para o curso técnico em secretariado, pois auxilia na compreensão do mercado financeiro, visando as oportunidades e as soluções para possíveis problemas financeiros no seu local de trabalho. Então, essa disciplina ela vai te auxiliar com seus instrumentos a compreender como funciona o mercado financeiro, além de oportunizar você a ter soluções, a ter insights, a ter novidades, a resolver problemas financeiros do seu local de trabalho. Além da questão pessoal, né? Você vai conseguir administrar melhor financeiramente, você vai ter uma noção de como funciona o mercado financeiro, os bancos, como é que funciona a questão das compras, das vendas. Então, a matemática financeira vai conseguir te dar essa visão geral desse mundo financeiro. O objetivo geral da disciplina: compreender o uso da matemática financeira e suas ferramentas como instrumento para analisar situações econômicas, como forma de proporcionar uma atuação crítica, ética e objetiva em suas decisões. Então, os conteúdos. Na unidade 1, iremos trabalhar juros simples. Dentro de juros simples, vamos trabalhar o que é juros, o que é capital, o que é taxa. Vamos trabalhar os regimes de capitalização simples e composto. Vamos ver o que é o juros simples, né, como calcula-se o juros simples e o desconto simples. E ainda na unidade 1 vamos ver juro composto, né, como se calcula o juro composto e como se calcula o desconto composto. Na unidade 2, iremos ver as séries de pagamentos. Vamos ver o que é uma renda e uma capitalização e vamos ver os 3 tipos principais de amortização, que é o sistema de amortizações constantes, que é o SAC, né, conhecido como SAC, o sistema francês de amortização e vamos ver o sistema de amortização misto. Possui outros sistemas de amortização? Possui, mas os 3 principais que nós iremos estudar são esses. E na unidade 3, iremos ver a análise de investimento. Vamos ver o que é um payback, uma taxa mínima de atratividade, vamos estudar o valor presente líquido, que é o VPL, e a taxa interna de retorno, que é o TIR. Então, esses são instrumentos utilizados para você fazer uma análise de investimento, analisar um projeto e ver se aquele projeto, aquele investimento que você pretende realizar, ele é viável ou não. Tá? Então, qualquer empresário, quando ele vai fazer um investimento em uma empresa, em um negócio, em um comércio, ele faz uma análise de investimento. Ele vai ver a viabilidade daquele investimento, se aquele investimento vai te dar retorno ou não, né? Se você vai ter prejuízo com aquele investimento ou não. Tá? Para isso que serve esses 4 itens aí: o payback, a taxa mínima de atratividade, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Então, que os recursos, temos o fascículo, a matemática básica financeira, vamos ter vários exercícios impressos ou disponibilizados por meio eletrônico, o fórum de dúvida e vamos ter calculadora. Referências: viabilidade econômico-financeira de projetos. Vamos ter a matemática financeira fácil, de Antônio Crespo. Vamos ter o livro de matemática fundamental, conceitos básicos. Fundamentos de matemática elementar, volume 11, de Zé Sueze. E a matemática financeira para concurso. Então, vamos iniciar com porcentagem. Então, a porcentagem. A gasolina teve um aumento de 15%.
A loja de roupa está oferecendo desconto de 10%. Black Friday oferece desconto de até 70%. Então, esses são alguns anúncios que você vê, que você tem contato com a porcentagem, tá? Todos eles estão dando uma porcentagem, ou de aumento, ou de desconto. Tá? Isso é muito comum, você tem muito contato em revista, em jornais, na internet, tá? No dia a dia você está tendo o tempo todo contato com a porcentagem, tá? Principalmente quando se trata de comércio, você está tendo um desconto de até 70% naquela loja, tá? Então você vai ver qual produto está valendo a pena, você tem o desconto, tá? Esse desconto está fazendo diferença, não tá? Então você vai fazer toda uma análise, por exemplo, hoje teve um aumento de 15% na gasolina. Quanto isso vai te interferir no mês? Ou então, quando tem um aumento da passagem de ônibus, quanto é que isso vai te acrescentar no mês de despesa? Então, isso é uma coisa que vai interferir na outra. Você sempre tem desconto. Estudante, você tem direito, a carteira de minha entrada, de minha passagem. Essa minha passagem é 50% do valor da passagem você tem direito. Você vai pagar 50%. Então, você tem o tempo todo contato com a porcentagem. Então, o que seria a porcentagem? É toda a razão de A para B, na qual B é igual a 100. Então, chama-se de porcentagem e pode ser escrita usando o símbolo de %. Então, a comparação entre dois números racionais através de uma divisão chama-se razão. Então, essa razão, quando B é igual a 100, nós chamamos de porcentagem. E ela pode ser escrita usando o símbolo de %. Então, vamos ver aqui um exemplo de porcentagem. No Brasil, quase metade das empresas fecha em 3 anos, diz o IBGE. Então, isso significa o quê? Que a cada 100 empresas, 50 fecham em 3 anos. Ou seja, 50% das empresas fecham em 3 anos. Tá? Aqui nessa frase, nessa notícia, não está expressa exatamente 50%. Mas quando fala quase metade das empresas, ou seja, quase 50% das empresas fecham em 3 anos. Tá? Subentendido ali, que está sendo expresso em porcentagem. Então, que o Nordeste concentra 53% de todas as pessoas que não sabem ler ou escrever do país. Significa que a cada 100 brasileiros que não sabem ler ou escrever, 53 destes são nordestinos, ou seja, mais de 50%, 53% deles, tá? Então, isso aqui são informações que você encontra em revistas, em jornais, em noticiários, em propagandas de TV, tá? No dia a dia você encontra o tempo todo referência à porcentagem. Então, aqui a representação de porcentagem, você tem 25%. 25% é o quê? 25 por 100, tá? Você pode representar em forma de fração, em forma de valor decimal ou em fração reduzida. Então, eu tenho 25 por 100, eu tenho 0,25, que é a forma decimal do 25%, ou eu tenho um quarto, que é a fração reduzida. É como se eu pegasse 25 por 100 e reduzisse a um quarto, dividindo 25 por 25 e 100 por 25, tá? Então, eu estou ali com uma fração reduzida. Esse outro exemplo, eu tenho 10%. Eu posso representar 10 por 100, 0,10, que é a forma decimal, e 1 sobre 10, que é a fração reduzida, 1/10, tá? E ali eu tenho a representação gráfica em forma de setores. Cada setor desse é 10%. Somando todos, eu vou ter o total, que é 100%. Então, vamos fazer um pequeno cálculo. Quanto é 10% de 500 projetos que devem ser analisados por uma empresa? Então, o 10% você pode expressar de várias formas. Ou decimal, ou fracional, ou reduzida. Eu coloquei na forma decimal, 0,10 vezes 500. Então, 0,10 vezes 500 é igual a 50. Então, 10% de 500 projetos corresponde a 50 projetos. Então, eu vou analisar 50 projetos, tá? Então, esse é um cálculo simples e iniciais para vocês estarem compreendendo o cálculo de porcentagem. O terceiro exemplo, uma funcionária recebe todo mês o valor de R$ 1.500 pelos seus serviços, mas no último mês ela teve um desconto de 12% em seu salário. Quanto vale esse desconto?
Então, 12% vezes 1.500, tá? Eu vou tirar 12% de 1.500 para saber o quanto é que ela deixou de receber. Então, 0,12 vezes 1.500 é igual a 180 reais. Então, essa funcionária deixou de receber 180 reais no último mês. Vocês têm que prestar muita atenção nesses cálculos, porque é importante para vocês estarem prestando atenção no contra-cheque de vocês, quanto é que vocês estão recebendo, quanto é que vocês estão tendo de desconto, tá? Então, é uma análise que vocês têm que fazer e ela é bem fácil, se vocês forem perceber. Então, que é matemática financeira. Nós temos 3 coisas principais que nós devemos saber. O capital, que também é chamado de principal, tá? Esse capital é a quantia de dinheiro que sofre a ação do tempo. Eu tenho os juros é a quantia em dinheiro proporcionada pela ação do tempo sobre o capital. E eu tenho o tempo, que é o período expressado em dia, mês, anos, que ocorrerão os juros, tá? Então, eu tenho um capital, em alguns livros, ele é chamado de principal, é a quantia inicial, tá? Vamos dar um exemplo, é a quantia inicial que você deposita na poupança, tá? Você tem uma quantia, por exemplo, 100 reais, que você deposita na poupança. Esse é o capital, é o principal, é o dinheiro inicial que você estava ali depositando. Esse dinheiro, ao longo do tempo, ela vai sofrer uma ação de uma taxa de juros, que vai gerar uns juros. Então, eu posso depositar, por exemplo, 100 reais hoje, e daqui a um ano, quando eu for resgatar, tirar esse dinheiro da poupança, eu não vou ter lá mais somente os 100 reais. Eu vou ter 102 reais, 105, 106, 110. Isso vai depender do quê? Da taxa de juros, tá? Essa taxa de juros vai te gerar uns juros em relação a um tempo, tá? Então, a taxa de juros está 0,5% ao mês, está 0,5% ao ano, então você tem que analisar essa taxa de juros, tá? E aí vai depender da poupança, do banco, de uma série de fatores, do valor, o tempo que esse dinheiro vai estar na poupança, para saber os juros que esse dinheiro ele vai estar sendo gerado. Então, aqui é a taxa de juros. Então, a taxa de juros é a razão entre o juro e o capital, dado um período de tempo, tá? Esse período de tempo aqui é muito importante. Quando você tem uma taxa de juros, ela vai estar expressa ao dia, ao mês, ao ano, ao bimestre, ao trimestre, tá? Ela vai estar fazendo uma referência a um período, tá? E para você ter a taxa de juros, você tem os juros sobre o capital. Então, tendo a ideia de a taxa de juros é o juros sobre o capital, os juros é igual ao capital vezes a taxa, tá? Então, se eu tenho capital e eu tenho a taxa de juros, eu consigo saber qual o valor dos juros. E se eu tenho os juros e o capital, eu consigo calcular a taxa de juros, tá? Eles estão relacionados. E o montante é a soma do capital mais os juros. Se lembra quando eu falei do exemplo, eu botei na poupança 100 reais e resgatei um determinado valor? Então, aquele valor que eu resgatei no final de um ano, ele ali é o montante. É o valor que eu resgatei. É a soma do capital investido inicial, mais o juro gerado durante aquele todo período, né? Que depende da taxa de juros, do período. Então, depende desses fatores. Mas, no final, eu recebi o quê? O meu montante, que é o capital mais os juros. Vamos aqui para o quarto exemplo. Um capital de 10 mil reais é aplicado a uma taxa de juros de 13% ao ano durante um ano. Qual o valor do juro recebido? Eu peço para vocês prestarem muita atenção quando vocês forem fazer qualquer cálculo de matemática, vocês identificarem os valores dentro da questão, da situação, do texto que você for analisar, tá? Então, vamos analisar aqui. Esse 10 mil reais representa o quê? O capital. A taxa de juros, 13% ao ano, que é igual a quê? 0,13 ao ano. E ele quer saber o quê? O juro. Identifiquei. Capital, taxa de juros e juro. E o período é de um ano.
Vamos analisar aqui. Então, eu já tenho tudo descrito, né? Quem é o capital, quem é a taxa de juros, e eu quero descobrir quem é os juros. Para saber quem é os juros, é o capital vezes a taxa de juros. Então, eu vou calcular R$10.000 vezes a taxa de 0,13. Então, fazendo essa multiplicação, eu encontrei 1.300. 1.300 é o valor do juros. Então, o valor de 1.300 é os juros recebido por ter aplicado R$10.000 a uma taxa de juros de 13% durante um ano, tá? A taxa de juros foi 13% ao ano e aplicando durante um ano, eu obtive um juros de R$1.300. Então, vamos ver aqui os juros simples. Então, o que caracteriza os juros simples? Significa que em todos os períodos, em todos os meses, todos os anos, todos os dias, dependendo de qual seja o período, os juros, eles são iguais. Eu não tenho uma variação de juros aqui, tá? Eu apliquei um investimento, um capital de R$100. O juro gerado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 10º, no 1000º período vai ser o mesmo, tá? Eu sempre vou ter o mesmo juros. Os juros é o quê? O capital vezes a taxa. Então, percebam bem aqui nesse gráfico que no primeiro, vamos chamar de ano, para compreensão melhor. No primeiro ano, eu tenho os juros, que é capital vezes a taxa. Do primeiro para o segundo ano, eu tenho o mesmo capital vezes a taxa. No segundo para o terceiro ano, eu tenho o mesmo capital vezes a taxa. Do terceiro para o quarto, o mesmo capital. Percebo que não há variação aqui. Eu sempre vou ter o mesmo juros, que é o capital vezes a taxa. Então, nós dizemos o quê? Que no juros simples, o juros simples é o capital vezes a taxa vezes o quê? N períodos. O prazo N deve estar expresso na mesma unidade de I. Então, dependendo do tempo do período, eu vou ter aqui a multiplicação do capital vezes a taxa vezes o período. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho capital vezes a taxa vezes o N. Esse N é o período. Se for 1, se for 2, se for 3, se for 4, se for 5, se for 6. Percebo que o capital vezes a taxa, ele não muda, ele é sempre igual. Então, eu vou multiplicar apenas o quê? Pelo período. Se for 2 meses, 5 meses, 10 anos, 100 anos, tá? 24 meses. Dependendo do período, eu vou só multiplicar. Porque o capital vezes a taxa sempre vai ser a mesma, tá? Sempre vai ser igual. E o montante é o quê? Capital mais os juros gerados. Então, isso aqui vai substituir esses juros aqui. Então, capital mais o capital vezes a taxa vezes o período. Então, o montante, tá, dos juros simples é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o período. Essa é uma outra forma de você calcular o montante dentro dos juros simples, tá? Você pode calcular encontrando o capital e somando com os juros, ou você pode calcular logo o capital vezes 1 mais a taxa vezes o período. Vai dar o mesmo resultado. Então, dentro da matemática financeira, você tem o capital, você tem os juros, você tem a taxa de juros e o montante. O capital é o valor aplicado através da operação financeira, tá? É o capital inicial, o capital principal. Os juros é o rendimento que se obtém quando se empresta dinheiro por um determinado período. A taxa de juros indica qual remuneração será paga ao dinheiro emprestado para um determinado período, tá? Geralmente está expresso em porcentagem, é a taxa de juros, tá? Em porcentagem. E o montante é a soma do capital inicial com o juro produzido num determinado tempo, tá? Essas são as características de cada um: capital, juros, taxas e montante. Então, vamos aqui para um outro exemplo. Um capital de R$50.000 é aplicado a juros simples, a taxa de 3,5% ao mês durante 5 meses. Calcule os juros e o montante da aplicação. Eu tenho o capital, tá? Lembrando, toda vez que você tiver uma questão relacionada à matemática, você identifica os valores, tá? Capital é o valor de R$50.000. A taxa, 3,5% ao mês.
Ou seja, transformando em valor decimal, eu tenho 0,035. Período, 5 meses. Juros, é o que eu quero descobrir. Montante, também é o que eu quero descobrir. É a informação que está faltando na questão. Tá? Então, vamos calcular. Então, para calcular, vamos calcular primeiro os juros. É o mais fácil, né? Os juros simples. Para calcular juros simples é o capital, vezes a taxa de juros, vezes o período. Então, o capital é 50 mil, vezes a taxa de juros, que é 0,035, né? Nós já transformamos no valor decimal, vezes 5, que é o período, que são de 5 meses. Lembrando e prestando bastante atenção, a taxa de juros e o período, eles devem estar na mesma unidade de tempo. O que isso significa, professora? Se a taxa de juros está expressa em mês, o período também tem que estar em mês. Nesse caso aqui, a taxa está 3,5% ao mês e o período também está em mês, que são 5 meses. Se a taxa estiver ao ano, o período também tem que estar expresso ao ano. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu não posso ter, por exemplo, a taxa ao mês, 3,5% ao mês, e o período está 5 anos. Tá? Não vai ter equivalência entre as informações. A taxa e o período, eles têm que estar em concordância na mesma unidade de tempo. Nesse caso, está. Então, podemos calcular de forma mais tranquila. Quando isso não ocorrer, nós vamos ver nas nossas próximas aulas, no decorrer do curso, como fazer essa transformação. Mas percebam sempre que ela deve estar na mesma unidade de tempo. Então, calculando 50 mil, que é o capital, vezes a taxa, 0,035, vezes o período, que é 5, eu vou obter R$ 875 de juros. Né? Esses juros é o que? Aplicando o capital de 50 mil reais a uma taxa de 3,5% ao mês durante 5 meses. Para calcular o montante, eu calculo o capital mais os juros. 50 mil mais 875, que foi o que nós acabamos de calcular. E eu vou ter um montante gerado de R$ 50.875. Então, regime de capitalização composta. Vamos ver agora, vamos compreender um pouco sobre a diferença dos juros simples e dos juros compostos. Vamos iniciar aqui pelo regime de capitalização. Então, os juros em cada período são iguais ao montante do início do período multiplicado pela taxa. E esses juros são adicionados ao montante do início do período, gerando o montante do final do período, tá? Eu vou pegar como base aquela fórmula, que o juro é igual ao capital vezes a taxa. Vamos pegar isso como base. Vamos ver aqui o exemplo. Um capital de R$ 5.000 é aplicado a juros compostos durante 4 anos a taxa de 20% ao ano. Calcule os juros e o montante para cada período. Então, vamos analisar aqui. Vamos identificar primeiro os valores. Eu tenho um capital de R$ 5.000, eu tenho um período de 4 anos, eu tenho uma taxa de 20% ao ano, que é igual a 0,20. Percebam que ambos estão na mesma unidade de tempo, ou seja, estão relacionados a ano. Eu tenho que calcular os juros e o montante, tá? Então, vamos fazer aqui uma análise. Vamos fazer análise ano por ano. Então, aqui no primeiro ano, eu vou multiplicar. Esses 5.000 é o capital e a taxa é de 0,20. 5.000 vezes 0,20 é igual a R$1.000. Então, R$1.000 é o valor dos juros. E o meu montante do primeiro ano é o quê? 5.000 mais R$1.000. Ou seja, o montante do primeiro ano é de R$6.000. O que acontece no regime de capitalização composto? No segundo ano, eu não vou mais calcular utilizando o capital inicial de R$5.000. Eu vou utilizar o montante gerado pelo ano anterior. Ou seja, no primeiro ano. Qual foi o montante do primeiro ano? R$6.000. Então, esse foi o valor gerado que eu irei utilizar no segundo ano. É o meu valor de referência. Então, eu vou pegar os 6.000, que será o meu novo capital inicial de investimento, e multiplicar pela taxa de 0,20.
O meu juro gerado no segundo ano não foi mais de R$1.000, foi de R$1.200, tá? Eu tive um aumento aqui. O meu montante no segundo ano vai ser o valor de 6.000, mais o juro gerado no segundo ano de R$1.200. Ou seja, o meu montante foi o quê? De 7.200. No terceiro ano, irei realizar a mesma coisa. Eu vou calcular não utilizando os 5.000 nem os 6.000, mas o montante do ano anterior, que é o valor de R$7.200. E vou multiplicar pela taxa de 0,20. E o meu juros aqui de 1.440 foi o juro gerado. Vou calcular o montante do terceiro ano. Vou pegar o valor de 7.200 e somar com os juros de 1.440. Eu tive o valor de 8.640. E no quarto e último ano, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o montante do ano anterior, do terceiro ano, 8.640, e multiplicar pela taxa de 0,20. Me gerou um juros de 1.728. Para calcular o montante, irei somar 8.640 mais 1.728, que eu obtive um montante de 10.368. Perceba aqui a diferença. Nos juros simples, esse capital, ele não alterava, esses juros, aliás, me desculpe. Esses juros aqui, ele não alterava, ele era sempre o mesmo. O capital vezes a taxa era sempre igual. Então, meus juros era sempre o mesmo. Não havia alteração. Eu poderia ter 20 períodos, 20 prestações e seria sempre o mesmo juros. No regime de capitalização composto, isso é diferente, tá? Eu tenho uma variação nos juros. Por quê? O meu capital, ele vai estar sendo alterado. Eu iniciei com capital de 5.000. No outro, capital passou a ser o montante do ano anterior, ou seja, 6.000. No outro ano, o meu capital inicial passou a ser 7.200, que era o montante do ano anterior. E assim foi ocorrendo. Por isso que nós dizemos que no juros compostos nós temos um juros sobre juros, tá? Aonde eu já tinha calculado os juros, eu estou calculando os juros novamente. Por isso que está tendo toda essa evolução, tá? Então percebo que essa é uma diferença bem grande. No juros simples, os juros no período são todos iguais. No regime de capitalização composto, eles são diferentes. Então, eu tenho que calcular os juros e calculo logo o montante. Nos juros simples, eu posso calcular o montante somente no final de calcular todos os juros. Então, a atividade diagnóstica. A atividade diagnóstica ela vai ser dividida em duas partes. Na atividade 1, vocês vão ver um vídeo da música Dívida, das bandas O Rapa e Ultraman. Então, vocês vão refletir sobre os contextos e sentidos utilizados pelos autores para a concepção da música e a sua relação com os conceitos básicos da matemática financeira. Então, são conceitos que você utiliza o tempo todo, você vai identificar na música e vai ver qual foi o sentido que os autores utilizaram para a concepção da música. Na atividade 2, a turma deverá ser dividida em 5 grupos. Cada grupo ficará responsável por um texto que deverá realizar a leitura e a análise. Tá? Posteriormente, deverá ser respondidas perguntas e, por último, cada grupo deverá socializar suas reflexões e análise. Tá? Vai ser distribuído um texto, um para cada equipe, né, para cada grupo. Esses textos são diferentes e cada texto eles têm algumas perguntas que vocês vão ler o texto, vão refletir, vão responder as perguntas e vão socializar com os demais grupos, tá? Então, é uma atividade de interação, onde cada grupo vai estar dando sua opinião de como resolver aquele problema financeiro, tá? Eles são problemas financeiros do cotidiano, tá? Que vocês vão estar analisando e vão dar a sua percepção sobre como tá resolvendo aqueles problemas, respondendo as perguntas de cada um dos textos. Os links para as imagens. No que se refere à ciência, a autoridade de 1000 pessoas não vale o simples raciocínio de um indivíduo apenas. Galileu Galilei, físico, matemático e astrônomo, personalidade fundamental na revolução científica. Boa atividade, bom estudo, muito obrigada e bom estudo.